caçadores de emprego, tudo bem com vocês? Eu sei que vocês estavam com saudades desse quadro. Esse é o quadro Pessoas Reais. Faz mais ou menos um ano que eu não gravo, que eu não chamo ninguém. E não é porque eu não conversei com pessoas interessantes ao longo do último ano, é porque eu não tive tempo. E é muito difícil para mim conseguir alinhar as agendas com o meu convidado. Mas eu tive sorte, conheci a Sueli, nós vamos conversar bastante com ela e sobre ela também. Mas antes disso, já deixa o seu like, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal. E se por um acaso você estiver ouvindo a gente no seu tocador de podcast favorito, fique tranquilo, a gente vai disponibilizar no mesmo arquivo o áudio. Tem muita gente que não consegue ter acesso ao vídeo ou não consegue ver os nossos vídeos. Então, se você está ouvindo a gente, vai soar tudo normal. E se você estiver vendo a gente, você já sabe como funciona. Vou me descrever, porque tem muita gente que só vai me ouvir. Eu sou um homem branco, tô com um fone grande nas orelhas, uso óculos, uso barba e tenho o cabelo curto. Tô usando uma camisa preta de manga curta e tenho uma tatuagem grande no braço direito. Se você imaginou como eu sou, você só vai conseguir ver a minha testa, porque o resto tá tudo encoberto, ou pelo fone, ou pelo óculos, ou pela barba. Diferente da minha convidada, Sueli, bom dia. Se autodescreva para quem está só ouvindo a gente. Super bom dia a todos. Eu sou uma mulher branca com cabelos médios, de cor loiro, e estou utilizando um macacão preto. Esta sou eu. Muito bem, Sueli. Eu acho super importante para você que está vendo e está ouvindo a gente, caçador de emprego, saber como eu conheci a Sueli. Porque se você me acompanha, você sabe que a nossa vida profissional e a nossa história, a chamada nossa história pessoal, ela se entrelaça. Eu nunca tinha tido contato com a Sueli antes. Ela foi uma referência profissional de um profissional que estava participando de um processo seletivo comigo. De praxe, entrei no LinkedIn dela e vi que ela tinha... Quer dizer, ela tem quase 30 anos de história na mesma empresa, que é uma empresa que eu admiro bastante. E eu me lembrei que eu já tinha um tempo atrás entrevistado um candidato que também tinha passado por essa mesma empresa, que teve uma história maravilhosa lá dentro. E eu fiquei curioso. Quando eu contatei a Sueli para, primeiro, tirar as referências profissionais desse profissional que estava participando de um processo comigo, a gente foi conversando, ela se mostrou disposta e aqui estamos. Então, o que eu sempre digo é o seguinte, a gente precisa pensar muito bem o que a gente faz da nossa carreira, da nossa história profissional, dos nossos empregos, porque eventualmente algumas oportunidades podem aparecer, oportunidades que muitas vezes a gente nem espera. Então, eu sou muito grato pela presença da Sueli, que vai compartilhar um pouco da história profissional dela. Sueli, introdução feita, conta pra gente onde você nasceu, um pouco da tua história, para as pessoas começarem a ter um pouco de contato com você, para entender a beleza da tua história profissional. Bom, vamos lá, Eduardo. Nós começamos essa conversa, né, esse bate-papo ano passado, e o ano passado eu completei 30 anos na companhia, e esse ano já estou indo para o 31º. Passa muito rápido, mas eu nasci em São Paulo, na Zona Leste, vim de uma família muito pobre, classe assim, bem baixa. Nós somos em 4 mulheres e 11 meses de diferença uma para outra. Então, só para você ter uma ideia, minha mãe aos 20 anos já tinha 4 filhas mulheres. Caramba, e você tem ou tinha pai próximo ou ele não era presente? Sim, pai e mãe, sempre muito próximos, e infelizmente meu pai faleceu muito cedo, aos 57 anos, então tem aí 13 ou 14 anos do falecimento dele, mas ele sempre foi muito próximo, embora a gente teve uma situação bem precária, eles sempre estavam próximo a nós, pai e mãe. Muito bom. Sueli, quando você era criança, quais eram os seus sonhos? O que você gostaria de ser quando crescer? O que você se lembra dessa sua fase? Bom, eu me lembro que quando eu tinha por volta de 9, 10 anos, eu ouvia as minhas tias e aí eu só conseguia passear em casa de parentes. E eu via muitas mulheres se queixando, sabe, de corpo, eu seria mais feliz se eu fosse assim. E o meu propósito já naquela idade era sempre ajudar o próximo, deixar o próximo mais feliz. Então a minha ideia era ser cirurgiã plástica.
porque na minha cabeça, se eu fizesse alguma cirurgia que a pessoa quisesse muito fazer, ela ficaria mais feliz. Então, eu cresci com esse propósito de ser cirurgiã. Sueli, e como surgiu o McDonald's na tua vida? Como é que foi o teu começo de carreira lá? Na verdade, a minha irmã, lembra que eu disse no início? Eu tenho 3 irmãs, 11 meses de diferença. Então, a minha irmã mais velha já estava trabalhando lá por volta de 2 anos, e eu tinha 14 anos de idade e queria muito trabalhar, muito entrar no mercado de trabalho, por conta da situação que era muito difícil na minha casa, e eu achava que eu tinha responsabilidade em ajudar os meus pais e ajudar também financeiramente em casa. Então, conversei com a minha irmã, que já trabalhava no McDonald's, e pedi para ela me indicar, onde fui fazer uma entrevista com o gerente na época, e em 92, em julho, dei início à minha carreira e comecei em todas as áreas. Fiquei muito no caixa, fiquei muito no salão, fiz hambúrguer, inclusive até hoje sou uma admiradora dos nossos restaurantes. Não, eu também. Eu acho que o McDonald's, como empresa, é algo maravilhoso. E eu acho que existe um certo preconceito, que é um preconceito que ele não tem razão de ser, porque é uma empresa sustentável, é uma empresa que ela contribui muito para o desenvolvimento e, principalmente, eu acho que um dos fatores que eu quis conversar com você, quis fazer esse café gravado, é justamente para mostrar que ele é uma excelente opção para quem está começando a trabalhar, que nunca teve uma experiência profissional. Sueli, uma dúvida. O que o teu pai e a tua mãe faziam da vida para ganhar a vida? Eles trabalhavam com o quê? Na verdade, meu pai sempre trabalhou com metalúrgico. A minha mãe, na época, era mais rentável ela ser doméstica, por ter 4 filhas, né? Então, só depois que nós crescemos, que minha mãe foi trabalhar, e aí sempre trabalhou em mercado, e logo depois também saiu. Então, o arremo de família sempre foi meu pai, sendo metalúrgico. Entendi. Sueli, como é que era o McDonald's nos anos 90? É muito diferente daquilo que é hoje, e eu quero que você traga também, principalmente para quem é mais jovem, né? Pensa que uma parte do nosso público é um público que tem 20, 22 anos, então você tem mais tempo de empresa no Mac do que essas pessoas têm de vida. Então, eu quero que você me diga o que você se lembra do McDonald's dos anos 90 e como era o mercado de trabalho nos anos 90. Então, o McDonald's nos anos 90, é claro que não tinha o desenvolvimento que tem hoje. Então, só para você ter uma ideia, o McDonald's ele é muito assim treinamento, ele é muito desenvolvimento, e a gente trabalha com algumas teorias dentro da empresa, e aí, só para você entender, quando eu entrei, nós tínhamos baldes de picles. Hoje a gente tem sachê Porsche. Então a gente tem assim uma evolução muito grande. Eu entro nos restaurantes hoje e vejo assim a tecnologia que chegou, e claro que na época não tinha, e tinha a tecnologia da época, mas que já era muito legal. Só para você ter uma ideia, eu entrei com 14 anos e eu tinha 2 folgas e eu não queria folgar. Eu gostava muito de trabalhar, eu queria estar sempre trabalhando, estar sempre aprendendo algo novo, e eu gostava muito de aprender. Por quê? Porque é um treinamento. Então, tem muitas áreas dentro, né, do McDonald's, e você faz um rodízio, e você aprende essas áreas. E em 11 meses, eu já estava participando do meu primeiro processo de carreira. Mas eu vou deixar você perguntar sobre isso. Muito bom, Sueli. O que você se lembra sobre os seus primeiros momentos do McDonald's ali, de você chegar crua, 14 anos, seus primeiros 3 meses, como é que foram? Na verdade, foi assim, eu cheguei, a gente coloquei o uniforme, fiquei sentada e um gerente veio conversar comigo, e depois ele me entregou para um treinador. Esse treinador me explicou todos os sanduíches, que na época eram 3 sanduíches. E aí eu entrei bem na época da campanha de peça pelo número, 1, 2, 3. Eu nunca vou me esquecer disso. E ele fez todo um treinamento comigo, me explicou tudo antes de eu entrar na área, e aí o meu primeiro dia foi fazendo Big Mac. Foi muito legal, Eduardo, foi muito legal. É assim, eu vou completar em julho desse ano 31 anos de companhia, mas eu lembro o nome do meu treinador, o nome da minha treinadora que me acompanhou
há quase 31 anos atrás, e o meu primeiro dia de trabalho. Os 3 primeiros meses, era assim, eu aprendi todas as áreas, eu entrei num restaurante do centro da cidade, que hoje a gente não tem mais essa unidade, a gente tem a unidade da Barão de Tapetininga, que abriu na frente, e foi uma experiência, assim, enriquecedora na minha vida, e me formou e trouxe todos os atributos que eu sou hoje. Conta pra gente como é que foi a tua escalada, suas migrações de área. Hoje, em que área que você trabalha no Mac? Hoje eu sou business partners do Olha, McDonald's, sou responsável aí por mais ou menos 10.000 headcountings. caramba. E como foi? Como foi a tua evolução da operação de fazer hambúrguer, de fato, tá na chapa, montar o sanduíche, até a tua atuação hoje como BP? Como é que foi isso? Por quantas áreas você passou? Nossa, passei por várias áreas. E aí, assim, eu fiz uma trilha de carreira diferente do que os profissionais de operações fazem. Então, a gente fala que o McDonald's tem trilha de operações e aí tem as trilhas que a gente chama de apoio. E aí tem treinamento, tem marketing, tem recursos humanos, que a gente está dando nome agora de GDI, gente, diversidade e inclusão. E eu iniciei, então, como atendente, e o McDonald's ele sempre foi muito imparcial com todos os processos internos. Então, o que a gente faz? A gente se inscreve para uma vaga que tem aberto e você faz o processo, e aí o processo tem entrevistas, tem teóricos, tem práticos, e quando eu tinha lá meus 15 anos e pouco, quase 16, me inscrevi para um processo para ser marketing. Então, de atendente, eu virei assistente de marketing e fui responsável por um restaurante. Fiquei aí nessa posição por mais ou menos uns 3 anos e já comecei a desenvolver outras marketings que eram aprovadas para a mesma função que eu e comecei a treinar as meninas do Brasil. Depois de mais ou menos uns 2 anos, eu assumi uma nova posição ainda no marketing e fiquei responsável por 10 restaurantes. Então, saí de uma unidade e fiquei responsável pelo marketing operacional, porque eu ainda trabalhava em restaurantes, mas já visitava 10 restaurantes, todas voltadas na parte do marketing execução, né? Marketing operação. Depois disso, passei aí para mais ou menos, a gente chama de 2 setores, então fiquei aí responsável entre 15 e 20 restaurantes, e foi aí que eu comecei a me deparar que para eu conseguir deslanchar e trilhar a minha carreira com um pouco mais de celeridade, o que está faltando para mim? E estava faltando o curso superior, uma graduação, que na época eu não tinha, só tinha terminado o ensino médio, e observando internamente, eu percebi que as pessoas que tinham graduações ou estavam cursando graduação tinham um quesito a mais do que eu que não tinha. Eu já tinha quase 12 anos de experiência na área do marketing, treinava profissionais para o Brasil todo, mas eu queria ainda acelerar mais a minha carreira. O que eu fiz? Lembra do meu propósito lá atrás? Cirurgiã, Sim. alegrar as pessoas? Então, me faltou um pouco de dinheirinho para entrar nessa área de medicina. O que eu fiz? Optei pelo direito, porque para mim, eu sendo uma advogada, eu também estaria atendendo o meu propósito, Com porque quantos anos você fez essa faculdade, Sueli? eu entrei na faculdade com 27 anos. Eu já 27. tinha E você se desculpa, formou com quanto tempo? 32 anos. 5 32. anos. 5 anos. Então, eu sempre digo, Eduardo, nunca é tarde para você iniciar algo e para você dar continuidade naquilo que é o seu propósito. O meu propósito era lá com 9, 10 anos e eu demorei alguns anos para seguir. Não foi, claro, a medicina, como inicialmente eu achava que alegraria mais as pessoas, mas foi o direito. E o direito, hoje, eu ajudo muito as pessoas, porque as pessoas têm algumas dificuldades de como lidar, e eu
entrego essas oportunidades para elas de melhoria, de pegar um caminho menos doloso, e eu acredito que estou atendendo o meu propósito. Então, finalizei com 32 anos, e só para que você saiba, dificuldades a gente sempre vai encontrar. Meu filho mais novo tinha 6 meses e o mais velho tinha 6 anos e meio, e na época eu estava divorciada, e morava somente com eles. Então, atuando no marketing da companhia e ingressando numa faculdade de Direito. E o que você fez para você conseguir conciliar 5 anos nessa rotina? Conta para a gente, de uma maneira muito rápida, como é que era uma segunda-feira típica da Sueli Cândido. Uma segunda-feira era acordar bem cedo, deixar a comida pronta, levar os dois para a escola, ir para a faculdade, porque eu sempre optei em estudar de manhã por conta deles, né, para não chegar tão tarde em casa. Entrava na faculdade de manhã, fazia todas as aulas da faculdade, já saía da faculdade e entrava para trabalhar no McDonald's. Então, a faculdade acabava em torno de 11h30, 11h40, e eu entrava no McDonald's meio-dia, saía às 9h e vinha correndo para casa para dar o jantar para os meninos e começar novamente essa doutrina para o dia seguinte. Foram 5 anos assim, Sueli? Foram 5 anos assim, e no terceiro ano da faculdade eu passei a ter aulas aos sábados. Então, terceiro, quarto e quinto ano era de segunda a sábado. Sueli, se você não tivesse feito faculdade, se você não tivesse feito esse curso superior, quais seriam as consequências para a tua carreira? Na verdade, é assim, eu entendo, Eduardo, que eu não teria seguido, principalmente nessa mudança de trilha, porque aí, dando continuidade na sua pergunta inicial de como foi a minha trilha e como eu saí, né, de restaurante e fui para um corporativo, foi daí, porque depois que eu me formei advogada, eu estudei os 5 anos seguidos, eu não peguei nenhuma DP, eu fiz 4 exames só nos 5 anos, então eu me dediquei muito, porque eu sei que eu precisava daquilo, o dinheiro não era longo, então eu não poderia pegar DP para ter que investir mais ainda no estudo. Então, foi muita dedicação. E aí, quando eu me formei, descansei 30 dias e entrei num curso preparatório da Ordem, porque eu pensei, tá tudo fresquinho, tudo que eu aprendi, vamos lá e vamos encarar essa Ordem que todo mundo fala que é um bicho-papão. Me preparei, estudei por 30 dias e fui fazer a primeira fase. Passei, fui aprovada na primeira fase. O que eu fiz? Novamente o mesmo planejamento. Continuei um cursinho preparatório, continuei estudando, estudei por mais 1 mês e meio e fiz a segunda fase da Ordem e passei. O que eu ouvia na época era: nossa, não conheço ninguém que passe de primeira no exame da Ordem. Nossa, não conheço nenhumas experiências. Então, eu não peguei isso para mim e fui me preparar e fui eu ter essa experiência para que eu contasse. Virei advogada e, na época, o McDonald's tinha uma vaga interna para ser consultora de recursos humanos. Me inscrevi para essa vaga, cheguei até o final, processo final, não fui aprovada. E aí, depois, eu fui verificar que alguns gestores, na época, tinham um receio, porque eu estava saindo de um marketing, propaganda, vendas, ações de incentivo para ir para uma carreira de recursos humanos, que é uma carreira que você precisa amar muito pessoas, porque você vai estar lidando diretamente com o ser humano. E aí, na época, eu lembro que eu disse para um gestor: eu tenho que tomar essa decisão, não alguém tomar essa decisão para mim. E logo depois abriu um outro processo e aí eu fui aprovada nesse processo e migrei para carreira corporativa. Então virei uma consultora de recursos humanos que gerenciava aí um mercado que era composto por em torno entre 50 e 70 restaurantes na região de São Paulo. E quantas pessoas você era responsável nesse momento? Quantos headcounts você assessorava, você facilitava a vida lá dentro? Mais ou menos uns 3.000 headcountings. Sueli, e hoje você atua como BP. Dentro da área de recursos humanos, você teve alguma promoção, alguma mudança de função ou não?
essa é a área em que você está hoje? Sim, tive. Na verdade, eu comecei como recursos humanos, então a gente chama de consultor de GDI, hoje, gente, diversidade e inclusão, que atua em campo, e eu ainda tive uma outra promoção, que eu atuei em torno de 6 anos nessa cadeira, como eu sou advogada, eu fiz a cobertura por 3 vezes da nossa advogada no compliance, dentro da nossa companhia, então dei aí a minha visibilidade de skills, né, em relação ao direito, fora recursos humanos, que eu já tinha experiência, e aí fui promovida para business partner. Então, fiquei nesta cadeira por mais ou menos 6 anos, como consultora de recursos humanos em restaurante, e hoje atuo com business partner e já estou há 4 anos. A minha área de atuação são, na verdade, em torno de mais ou menos 300 restaurantes, e também atuo com algumas áreas corporativas internas, manutenção, treinamento e uma área do Advance, que a gente chama que é digital. Então, tenho aí um leque bem grande de clientes. Sueli, para quem não sabe o que é um business partner do ponto de vista de RH, como você explicaria o que você faz para quem nunca ouviu falar nisso antes? Na verdade, resumidamente, é uma conexão que a gente faz entre as áreas de recursos humanos, porque a gente tem várias células dentro, né, de recursos humanos, com o negócio. Então, é essa conectividade que um business partner faz dentro de uma companhia. Dentro do que você se lembra desses 31 anos de Mac, quais são talvez os seus principais projetos de carreira, os seus 2 ou 3, aqueles que você mais se orgulha, que mais te desafiaram ao longo dessa longa jornada? Quais seriam? Na verdade, eu digo que é sempre desenvolver pessoas. Eu gosto muito de desenvolver, como eu te disse inicialmente, no marketing eu já treinava as meninas para a posição que elas iriam ocupar, que era que eu estava. Em recursos humanos, eu passei a me dedicar mais ainda com isso. Por quê? Porque fora esse treinamento todo, esse acompanhamento com pessoas, eu consegui desenvolver as pessoas. Então, fazer a formação, porque hoje na companhia você entra como atendente e você pode chegar aonde você ou o seu propósito te levar. O presidente da companhia hoje iniciou como atendente. O vice-presidente começou como atendente. Então, a gente tem muita oportunidade de carreira. E, para mim, o meu maior projeto dentro desses 31 anos foram todas as pessoas que passaram por mim e que foram desenvolvidas e que hoje alcançaram ou ainda estão em busca da sua trilha, do seu propósito. Muito bom. Sueli, você consegue imaginar, Sueli, o que seria da Sueli Cândido hoje se você tivesse, talvez, saído nos seus primeiros meses, se talvez depois de 4 ou 5 anos você tivesse migrado para um outro lugar, o que seria a Sueli sem o McDonald's? Então, é muito difícil, né, a gente imaginar uma coisa sem ter vivenciado. Mas, para você ter uma ideia, quando eu iniciei no Mac, eu tinha uns 14 anos, a minha ideia era pegar uma experiência e sair para o mercado de trabalho afora, só que eu fui encantada aqui dentro e continuei. Quando eu estava no 3º ano de faculdade, um professor meu, de tributário, gostaria muito que eu fosse a estagiária dele, e eu gosto muito. Eu falo que eu sou uma das advogadas que adoro fazer contas. A grande maioria não gosta, mas eu gosto de cálculos, eu gosto de contas, e o tributário é muita contas, né? Só que na época, eu já estava numa posição boa dentro da companhia e que começar como estagiário naquele momento, para mim, não daria, mas eu acho que aonde eu estivesse, Eduardo, sem o McDonald's, com toda certeza, eu estaria em busca da minha trilha e do meu propósito de carreira. Que conselhos você daria para a Sueli do passado? Se você pudesse voltar no tempo, mandar uma mensagem de áudio para ela por WhatsApp, o que você falaria para si mesma com 14 anos no Mac, entrando no Mac? Eu diria para que eu não parasse de estudar nunca,
porque quando eu entrei no MEC, eu entrei com 14, e aí era muito distante, eu tive uma dificuldade em conciliar estudo, porque eu já estava no primeiro colegial aos 14 anos, e o trabalho, e eu demorei demais para ingressar numa faculdade, num curso superior, e se eu pudesse gravar um áudio e sem querer eu estivesse ouvindo com 14 anos, eu não teria parado de estudar, porque o parar de estudar, eu acredito que para a gente num determinado tempo da vida, e aprender nunca é demais. Então, eu me daria este conselho, e daria este conselho para quem está nos ouvindo e está pensando, nossa, mas é muito difícil e eu preciso fazer uma escolha. Escolha sempre você, e você precisa estar em desenvolvimento para que você consiga alcançar o seu propósito. Acho que era esse conselho que eu me daria. Sueli, me tira uma dúvida. Eu sempre faço essa pergunta quando eu encontro profissionais que construíram a história profissional dela, a carreira dela, muito parecida com a sua. Na tua opinião, você acha que para a mulher que deseja trabalhar no mundo corporativo, que tem uma agenda super corrida, uma agenda muito pesada, às vezes mais do que 10, 12 horas, existe uma idade mais apropriada para ter filhos ou você acha que não? Eu acho que não, Eduardo, porque assim, eu sou uma pessoa muito planejada e como eu te expliquei, se eu não tivesse esse planejamento, talvez eu não teria conseguido tudo que eu alcancei até hoje. Mas eu acho que a escolha do filho, que é da mulher, é do casal, é do momento. Hoje, na companhia, a gente tem mulheres que se dedicaram primeiro à carreira, para depois os filhos. Eu, na verdade, tive os filhos ao longo da minha jornada, não foi assim tão, nossa, vou primeiro ter o filho para depois ir para a carreira, não, mas foram acontecendo e eu não mudo. Acho que esta decisão é da mulher e do casal, mas digo que isso não atrapalha uma trilha de desenvolvimento de nenhuma mulher. Excelente. Sueli, para a gente terminar, quais são os conselhos que você dá para os jovens que são carentes, que talvez não tenham tantas condições, para as Suelis que podem ouvir a gente, tem desejo de construir uma carreira, de trabalhar em empresa? Quais são os conselhos que você daria para eles? Primeiro mesmo a gente sendo carente, tendo uma dificuldade financeira, hoje nós temos muitos métodos para ingressar numa faculdade. Na época que eu ingressei, não tinha. Hoje a gente tem o Enem, que com esse Enem, dependendo de quanto você se dedica, você tem uma nota, e essa nota você pode conseguir bolsas até de 100% numa faculdade totalmente gratuita. Então, não deixe que essa dificuldade financeira não deixe você seguir com o seu sonho, porque vá atrás de informações para que você não pare. Essa é do estudo, que eu sempre motivo todas as minhas pessoas aqui, Eduardo, a estudar, meus filhos, família, profissionais dentro da companhia, fora. Estudar nunca é demais, aprender nunca é demais. E você pode ser o que você quiser. Mas para que você seja o que você quiser, você precisa saber o que você quer ser. Então, você precisa ter um propósito e ir em busca dele. Você vai ter dificuldades ao longo do caminho? Vai, replaneje, mas não desista, porque você vai chegar lá. E um último conselho que eu daria, Eduardo, escolha uma carreira a qual você ame fazer. Por quê? Porque com todas as dificuldades, olha, eu estudava, cuidava de filho, cuidava de casa e trabalhava. Então, eu tenho duas carreiras que eu digo que eu gosto muito, que é marketing, onde eu atuei por 19 anos dentro da companhia, e depois eu migrei para recursos humanos, onde eu estou um pouco mais de 10 anos. As duas carreiras, para mim, foram assim formidáveis na minha vida e eu não mudaria nada. Não mudaria nada. Eu amo o que faço, então eu faço com muito amor, tanto trabalhar quanto estar na minha vida pessoal. Para mim não é dificuldade, é um prazer. Sueli, uma dúvida dentro do que você acabou de falar. Como que um jovem ele consegue ter indícios sobre carreira, sobre aquilo que ele quer fazer, sobre aquilo que eventualmente ele ama, sendo que ele é jovem? Que dicas que você daria para essas pessoas, por exemplo, que têm dúvidas? Poxa, eu gosto de pessoas, mas também gosto de, sei lá, de animais, gosto de computação, mas eu também gosto de vendas.
como é que você orientaria esses jovens que têm essas dúvidas sobre quais os primeiros passos profissionais? Na verdade é assim, Eduardo, essa é uma ótima pergunta, porque quando eu entrei lá com 14 anos, eu não sabia que eu ia ser uma advogada, eu não sabia que eu ia ser uma business partner, eu não sabia que eu ia trilhar essa carreira onde eu trilhei. E aí, ao longo dos meses que foram surgindo, foram me apresentando as oportunidades da companhia, de dentro da companhia. E eu lembro que um treinador olhou para mim e falou assim: nossa, você tem todas as qualidades e os comportamentos para uma boa marketing dentro do restaurante. E na época eu nem sabia o que era marketing, e eu fui atrás e fui verificar o que fazia uma marketing. Então é assim, qual é o conselho que eu dou? A pessoa gosta de pessoas, gosta de animais, gosta de tecnologia. Vá verificar o que você vai trabalhar, quais são as suas tarefas, as suas responsabilidades. Veja se isso bate com o seu propósito, se vai dar aderência. E se der aderência, nossa, uma pessoa, um profissional de tecnologia faz isso, isso, isso e isso, e eu realmente procuro isso, isso, isso. Isso é o que a gente chama de aderência, vai conectar e você vai ser um profissional muito qualificado e feliz na sua atuação. Muito bom, Sueli. Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar que eu não te perguntei? Eu acho que é isso, Eduardo. Eu acho que você que está nos ouvindo e está dizendo assim, mas as coisas foram fáceis, para mim é muito mais difícil, porque, sei lá, eu não tenho um pai ou eu não tenho uma mãe. Procura uma figura que possa fazer isso por você, porque sempre você vai ter um amigo, você vai ter um tio, você vai ter um avô, alguém você vai ter. Na falta de alguém, substitua essa pessoa para te dar esse apoio, para você seguir. Não coloque empecilhos para você, deixa que a vida faça isso, mas pense sempre, você é a pessoa que vai subir os degraus. Com ajuda ou sem ajuda, é você que vai tomar essas decisões. E tem também, né, Sueli, tem muita gente que escuta a gente que eventualmente não tem família nenhuma, né? Uhum. Para essas pessoas, o que eu sempre indico é o seguinte: vá no Google e busque sobre escola de mentores. Hoje em dia está cada vez mais comum profissionais qualificados, profissionais sérios, de boa índole, que estão dispostos a ajudar as pessoas que têm problemas, principalmente problemas ligados à carreira, à vida profissional, não sabe para que lado seguir. Ainda bem que temos esse tipo de incentivo, tem muita gente querendo fazer esse tipo de orientação, de porte. Existem opções, né? E também para quem está ouvindo e para quem está vendo a gente também, hoje as empresas precisam, por exemplo, de melhores aprendizes, de estagiários, de trainees. Elas precisam disso não só por uma questão legal, mas também por uma questão de oxigenação, de trazer novas pessoas para os postos de trabalho. Então, se por um acaso você, se não me falha a memória, a partir já de 12 anos, 12 ou 14 anos, se não me falha, acho que é entre 12 e 14, você já consegue ser um melhor aprendiz, você vai ter salário, 14. você vai ter férias. De 14 anos, 14 ótimo. a 24. Ótimo, advogada, tá vendo? Por isso que é bom ter alguém da lei. Aí, ó. Então, se você tem 14 a 24 anos, você já pode, por exemplo, ser o menor aprendiz, você já pode ser um estagiário, você vai aprender uma profissão, você vai aprender o dia a dia de trabalhar numa empresa, o corporativismo, como é que você escreve um e-mail, como é que você usa um Excel, como é que você usa um Word, um PowerPoint, como é que você se veste, como é que você fala, né? Como que é o dia a dia. Então, assim, você só tem a ganhar. Então, eu quis trazer a Sueli para cá, para ela explicar para a gente um pouco dessa escalada, né? Não é à toa que esse quadro ele se chama Pessoas Reais. O meu grande objetivo é trazer pessoas que trabalham e que construíram uma carreira real. Não é simplesmente alguém que está no Instagram, está no YouTube. Existe muito mais além do que simplesmente essas profissões modernas. Então, Sueli, quero agradecer muito pelo teu tempo, quero agradecer muito por você ter compartilhado um pouquinho da tua história profissional no MEC. Eu sou muito fã do MEC desde sempre. Eu acho que é um excelente formador de profissionais. É uma empresa que há muitos anos atrás, antes da gente falar de diversidade, antes da gente falar de jovem aprendiz, antes da gente falar de academia, para você que está ouvindo a gente, está vendo a gente e não sabe, McDonald's é talvez a empresa que criou o conceito de universidade corporativa, a universidade do hambúrguer.
Então, trago essas informações, porque são informações importantes muitas vezes para você começar o seu trabalho, para você tomar uma decisão de uma maneira mais consciente. Sueli, quero deixar agora um espaço para você dar o teu último recado. Já agradeço pela tua presença mais uma vez. Obrigada, Eduardo, pelo convite. Muito legal estar aqui com você, fazendo essa gravação, para essas, que nem você disse anteriormente, Suelis, que estão, né, iniciando no mercado de trabalho. Você tem todas as chances de qualquer pessoa, como qualquer pessoa, só vá em busca do seu propósito. E como você trouxe aí, Eduardo, Universidade de Hamburger, eu sou super fã desta empresa, dessa companhia, mais do que uma família para mim, são quase 31 anos, né, dentro dela, me dedicando e aprendendo também com ela. E eu vou deixar o meu amo muito tudo isso. Obrigado, Sueli. Eu vou deixar o teu contato, o teu LinkedIn, tanto no card para o YouTube, quanto nos tocadores de podcast. E para você que está vendo, está ouvindo a gente, muito obrigado pela sua audiência, Caçador de Emprego, e até semana que vem. Obrigada, tchau, tchau.